O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos fazendo a leitura corrida do Evangelho de São Marcos. Ontem, com voz altiva e com a autoridade de Filho de Deus, Jesus faz calar a serpente de língua bipartida. "Cala-te, sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência. Há uma interpretação mística de São Beda. Claro que não entra tudo o que nós imaginamos para interpretar as Sagradas Escrituras. É preciso ter uma maturidade para reconhecer que faz parte da tradição da Igreja esta perspectiva que São Beda coloca a respeito de que imediatamente, está na patrística, imediatamente fazer calar a serpente, Jesus cura a mulher da febre. Ligando os pontos, a serpente do Antigo Testamento com a mulher também do Antigo Testamento, significa dizer que Jesus cura esta mulher, sogra de Pedro, Simão, Pedro, a certa febre que, ligado com o Antigo Testamento, leva a entender que Eva, conduzida pela paixão de si e a ambição de conhecer, comendo do fruto da árvore deste conhecimento proibido para Adão e para Eva, ela se deixou levar por esta febre que envolveu sua carne e a ambição. A febre, ela é interpretada nas Sagradas Escrituras sempre como uma febre das paixões. Ei, baixa o fogo, ou seja, diminua essa vontade apaixonada de estar em tal lugar que não é devido. Então, praticamente foi mais ou menos isso, amados irmãos e irmãs, que aconteceu com a cura desta mulher. E que bonito é que a nossa igreja
ela nos confere esta graça de assim meditar, contanto que ajude-nos a adentrar na nossa espiritualidade cristã. Então, belíssima a ação, o ato de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais bonito é que logo imediatamente após esta cura, Jesus, ele mostra para a sua igreja, aos discípulos, que quando realizarmos atos de bondade, não deve ser visto por ninguém. Então, é óbvio, é evidente que Jesus fez muito bem. Primeiro, ele poderia apenas só fazer milagre, mas não, pregou a palavra de Deus. É para isto que eu vim, diz nosso Senhor Jesus Cristo, para pregar e para outros lugares, andar por toda a Galileia e pregar em suas sinagogas. E óbvio que esta pregação atraía as pessoas, e Jesus, por uma coisa ou por outra, seja pela sua pregação, atraía as pessoas para ouvi-lo, seja qualquer cura que nosso Senhor tenha feito, também atrairá as pessoas para a mesma finalidade. Só que quando ouvem Jesus, são evangelizados. Muitos procuram Jesus só por causa do pirulito, da cura, mas quando encontram Jesus, só o encontram pregando. Então as pessoas não iam por uma certa intenção, mas nosso Senhor cativava-lhes e fazia-os converter por causa da pregação. Temos que lembrar que nosso Senhor Jesus tomou a missão de São João Batista, ou seja, a sua pregação era uma pregação mesmo de conversão para as pessoas, não era alisar, paparicar, afagar o ego das pessoas, essas coisas fofinhas e bonitinhas que a gente vê quando alguém tem algum pregador tem a intenção de se promover nas redes sociais ou de criar fãs ou seguidores. Não, nosso Senhor Jesus agia com toda a autoridade, e isso é belíssimo. Depois, antes disto, nosso Senhor, ele se retirava para rezar e ensinar os seus discípulos a fazer o mesmo. O mais importante não é ser somente um instrumento de Deus, porque até o demônio é instrumento de Deus. Deus usa o demônio também para converter as pessoas, porque a ele é a soberania e o poder, a Deus, e certas almas impiedosas, desobedientes, Deus tira a mão e concede a tentação, como nós acabamos na provação, como escutamos na nossa primeira leitura de hoje. Ele veio para libertar as pessoas daquele que tinha o poder e o domínio sobre a morte, que era o diabo, pois tendo ele próprio sofrido, ou ao ser tentado, diz nosso Senhor, diz a carta aos Hebreus, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Aqueles que são dóceis, Jesus cuida, liberta e salva. Aqueles que continuam na impiedade, na impertinência dos seus pecados, nosso Senhor permite então que o demônio tente, prove estas almas para que eles se convertam, tornem-se mais humildes, Então não adianta ser instrumento, porque até o demônio é instrumento. Padre, o que é que precisa ser feito? Ora, apenas na oração é que aprendemos a sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisa aprender. Um dia de aflição, de angústia, você passa o dia todinho buscando consolações em tais hábitos, por mais piedosos que sejam. Se você não para rezar, de nada adiantou, não aprendeu o caminho da escuta de Deus para transformar a provação, a tentação, a angústia, a dor, o sofrimento
E este é o grande segredo do apóstolo e do discípulo: é sofrer a sua paixão pessoal junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em um mundo muito flexível como vivemos, onde as pessoas estão aí presas na roda do prazer, fogem da dor, certamente haverá muita distração para que até os seus discípulos percam o caminho, principalmente no período de janeiro, onde o demônio está só esperando aquela folga daquele que passou o ano todinho rezando. Aí basta uma folguinha de janeiro, é ali que eu vou atacar. Então, para se prevenir, amados irmãos e irmãs, Jesus nos ensina também a se retirar e a entrar em um estado de oração, glorificando a Deus pelos seus feitos, e que assim possamos, amados, sermos mais do que instrumentos de Deus, buscarmos mais do que os milagres, mas buscarmos a Deus em si, por meio dos santos sacramentos que santificam a alma e tornam a maior escola de discípulos realmente a vivência dos sacramentos. Estar na escola da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.